Sistemas térmicos. Energia térmica é apenas calor. A energia cinética das moléculas determina a temperatura. Quanto mais rápido essas moléculas se movem, tanto maior a temperatura e mais energia algo contém. A ideia de armazenamento de energia térmica é bastante simples. Aqueça o material a uma temperatura elevada e o armazene em um recipiente isolado, e em seguida, use o calor para gerar eletricidade. Calor latente e calor sensível são tipos de energia liberada ou absorvida na atmosfera. O calor latente está relacionado a mudanças de fase entre líquidos, gases e sólidos. O calor sensível está relacionado a mudanças na temperatura de um gás ou objeto sem mudança de fase. Assim, quando o calor fornecido ou retirado de um corpo é capaz de gerar apenas variações de temperatura, sem mudar o estado físico da matéria, a quantidade de calor é chamada de sensível. Quando o calor fornecido ou retirado de um corpo pode mudar o estado de agregação molecular, ele é classificado como calor latente. O armazenamento de calor sensível é o método mais direto. Significa simplesmente que a temperatura de algum meio é aumentada ou diminuída. Esse tipo de armazenamento é o mais comercialmente disponível. As capacidades de armazenamento são limitadas pela capacidade de calor específico do material de armazenamento, e o sistema precisa ser projetado adequadamente para garantir a extração de energia a uma temperatura constante. O calor específico de um material é uma propriedade física que descreve a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma certa quantidade desse material em uma quantidade específica. Em termos mais simples, um maior calor específico indica que o material tem uma capacidade de armazenamento de calor maior. O calor específico é expresso em unidades de energia por unidade de massa por unidade de temperatura, por exemplo, joules por quilo por grau Celsius ou calorias por grama por grau Celsius. Veja alguns exemplos. O calor específico da água é de aproximadamente 4,18 joules por grama por grau Celsius, ou seja, para elevar a temperatura de uma grama de água em 1 grau Celsius, são necessários 4,18 joules de energia. Esse valor é relativamente alto em comparação com muitas outras substâncias, o que significa que a água possui uma capacidade elevada de armazenar e absorver calor. Por isso a alta capacidade de armazenamento de calor da água a torna ideal para cozinhar alimentos de forma uniforme e controlada. O calor específico de um material pode variar dependendo de sua composição química, estrutura molecular e estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e temperatura. Existem vários materiais utilizados para o armazenamento de calor, cada um com suas próprias características e aplicabilidades específicas. A água é um dos materiais mais comuns e eficazes para armazenamento de calor, devido ao seu alto calor específico e à capacidade de mudança de fase entre líquido e vapor. Os sais fundidos são frequentemente usados em sistemas de armazenamento térmico em usinas termossolares. Outros materiais térmicos podem ser usados incluindo concreto, vidro fundido e alumínio fundido. Mas como o gráfico e a tabela indicam, o sal fundido é atualmente o meio de armazenamento preferido para armazenar o calor coletado pela energia solar concentrada, por exemplo de uma torre solar ou coletores parabólicos. O calor específico do cloreto de sódio em estado líquido, fundido, varia com a temperatura, mas em média, está na faixa de aproximadamente 1,2 a 1,3 joules por grama por grau Celsius. O sal fundido tem uma faixa de temperatura de operação ampla e é capaz de suportar altas temperaturas sem decompor-se. Tem boa condutividade térmica permitindo uma transferência eficiente de calor dentro do sistema, ampla disponibilidade e baixo custo.
Naturalmente, o calor armazenado no sal fundido é posteriormente convertido em vapor superaquecido para alimentar turbinas a vapor convencionais e gerar eletricidade posteriormente. Uma grande atração do armazenamento da energia térmica é transferir a energia solar recebida durante o dia para uso à noite. As eficiências de armazenamento de ida e volta rua TI variam de 50% a 80%. Em um sistema típico, o óleo é aquecido em um campo de concentradores, sendo usado para derreter o sal. O sal derrete em um tanque de armazenamento isolado para uso posterior. Quando a eletricidade é necessária, o sal fundido quente é bombeado para um gerador de vapor convencional para produzir vapor superaquecido, para acionar uma turbogerador convencional. Tipicamente, uma turbina de 100 MW precisaria de um tanque de cerca de 9,1 metros de altura e 24 metros de diâmetro para acioná-la por 4 horas. Em resumo, do nosso ponto de vista de energia renovável, o armazenamento térmico é particularmente eficaz em sistemas de concentradores de energia solar. As vantagens do armazenamento de energia térmica são que não há custos de combustível e sua grande capacidade e energia previsível 24 horas por dia, além de baixos custos operacionais. Os desafios do armazenamento solar térmico são aquelas inerentes aos concentradores solares, como locais limitados, uso de água e terra em regiões áridas com potenciais problemas ambientais, longos prazos de desenvolvimento e eficiências de armazenamento de energia relativamente baixas. Os volantes de inércia, também conhecidos como volantes de energia cinética ou volantes de massa, são dispositivos utilizados para armazenar energia cinética rotacional. Ao longo do tempo, a tecnologia desses volantes evoluiu significativamente, impulsionada por avanços em materiais, design, controle e aplicações. Os volantes de inércia foram inicialmente utilizados em aplicações mecânicas, como máquinas a vapor e motores a combustão, para armazenar energia e suavizar variações no fornecimento de energia. Eles eram frequentemente feitos de materiais como ferro fundido. Nas décadas de 1960 e 1970, os volantes de inércia começaram a ser utilizados em sistemas de transmissão de energia elétrica para fornecer estabilidade e suavização de frequência. Eles ajudam a manter a estabilidade da rede elétrica, especialmente durante transientes e perturbações no sistema. Nos últimos anos, houve um renascimento no interesse pelos volantes de inércia, principalmente devido à necessidade de armazenamento de energia intermitente, como energia renovável. Eles são vistos como uma opção para armazenamento de energia em sistemas de energia distribuída e para fornecer energia de reserva à rede elétrica. Em sistemas de energia renovável intermitentes, como energia eólica ou solar, eles ajudam a suavizar as flutuações e fornecem uma produção de energia estável para a rede. O armazenamento de energia em volantes de inércia usam entrada de energia elétrica que é armazenada na forma de energia cinética. A energia cinética pode ser descrita como energia de movimento, neste caso, o movimento de uma massa giratória, chamada de rotor. O rotor gira em um invólucro quase sem atrito. Quando a energia de backup de curto prazo é necessária, porque a energia da rede elétrica flutua ou é perdida, a inércia permite que o rotor continue girando e a energia cinética resultante é convertida em eletricidade. Os projetos modernos usam volantes de alta tecnologia feitos de materiais leves com rolamentos magnéticos girando a 5.000 a 10.000 rotações por minuto no vácuo. Um sistema típico consiste em um volante apoiado por um rolamento de elementos rolantes conectado a um motor gerador. O volante e, às vezes, o motor gerador podem ser encerrados em uma câmara de vácuo para reduzir o atrito e a perda de energia.
Os sistemas de armazenamento de energia com volante de primeira geração usam um grande volante de aço girando sobre rolamentos mecânicos. Os sistemas mais novos usam rotores compostos de fibra de carbono que possuem maior resistência à tração do que o aço e podem armazenar muito mais energia para a mesma massa. Portanto, os volantes de inércia se destacam no carregamento rápido e na descarga rápida. As classificações energéticas típicas são de 18 MW potência e 14,4 MWh de energia, e as eficiências de ida e volta de 50% a 80%. Os volantes são amplamente utilizados para energia de backup ininterrupta no breaks, em data centers e centros de controle de serviços públicos, onde qualquer falha de energia, por menor que seja, pode ter sérias repercussões. Os volantes podem fornecer energia imediata até que outros recursos de backup entrem em operação, como geradores a diesel que levam mais tempo para iniciar. Na figura vemos um sistema híbrido de armazenamento de energia que combina baterias de íons de lítio com armazenamento de energia mecânica na forma de volantes. Os volantes em primeiro plano com os sistemas de armazenamento de baterias em container atrás. Lembre que o tempo de armazenamento de energia dos volantes é limitado, de cerca de 15 minutos, e os torna adequados apenas para aplicações muito rápidas, em vez de garantir autonomia de longo prazo como baterias e sistemas de armazenamento bombeados.